Alô você! Mais um Pod Pharma Conhecer Ativo. A gente tá aqui hoje e eu tô sozinho. Vê só, o Marquinhos Feliz me deixou nesse episódio de hoje sozinho. Nosso amigo Marquinhos Feliz, para quem não sabe, você que tem a sua farmácia, a sua drogaria e quer fazer uma confraternização qualificada com um stand-up comedy voltado para farmácia e drogaria, essa pessoa é o Marcos, o meu companheiro de bancada aqui do Pod Pharma. E por incrível que pareça, hoje ele não está comigo porque ele está fazendo um show de stand-up comedy, entendeu? Eu vou botar aqui em algum lugar aqui o Instagram do Marquinhos. Se você tem interesse nesse serviço, que é muito bacana, eu só te garanto uma coisa: prepara a barriga porque ela dói de tanto rir. O Marquinhos, ele é uma figura. Mas eu tô sozinho aqui hoje, mas não podemos fazer desse programa diferente e levar para você conhecimento para sua drogaria, para sua farmácia. Gente, então, eu tô aqui recebendo aqui o Gabriel Pimentel, Dr. Gabriel Pimentel. Esse cara é um cara fantástico, ele é advogado, né? Trabalha no segmento desde 2010. Como 2010. Advogado. E o Gabriel, como advogado, trabalha muito estreito com as farmácias, com a drogaria, com os distribuidores, conhece muito bem do nosso segmento. E hoje a gente vai trocar uma ideia com esse cara fantástico aqui. Ele tem 36 anos. Ele é capixaba nato lá da nossa capital, Vitória, casado com a Martina, pai da Elis, da Catarina, e tem o Matias que tá chegando, né? É cristão, né? Ele gosta de música e gosta de futebol. E é vascaíno. Eu tô falando, eu não entrevistei um flamenguista, não entrevistei um botafoguense aqui. Eu acho que o pessoal sabe que eu sou vascaíno e eles falam que eu sou vascaíno, mas não é o seu caso, não. De verdade. Ah, então tá bom. Isso aí, é maneiro. Então é isso aí, a gente vai receber agora aqui com a gente Gabriel Pimentel, doutor Gabriel, advogado. Seja bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado. É um prazer participar, acompanho o Pod Pharma desde que vocês começaram. É uma honra estar aqui com vocês. Nossa, a honra é toda nossa, cara, toda nossa. Então, Gabriel, eu queria saber de você, me conta, eu acho que eu fiz uma apresentação prévia de você, mas eu queria que você me contasse um pouquinho da sua história, né? Como que o Gabriel se descreve, como é que ele chegou até aqui. Fala pra mim um pouquinho dessa história sua bacana aí. Bom, eu venho de uma família que tem uma veia comercial, né? Meu avô sempre teve comércio, hoje ele não atua mais, mas sempre teve comércio. Meu pai trabalhou com ele muito tempo. Então, desde minha adolescência, eu me lembro frequentando a empresa. Minha colônia de férias era digitando OS e preparando coisa para a empresa. Então, desde muito novo eu estou associado com o mercado de trabalho. Comecei a faculdade de Direito enquanto estava de férias. Passei a trabalhar também, né? Por sonho, por desejo, por opção, como é que foi? Então, eu gostei de Direito, eu sempre gostei muito de matemática também, mas em algum momento eu decidi fazer o Direito. Fiquei com muita dúvida, quase que eu migrei para Engenharia no segundo, no terceiro período, mas graças a Deus continuei no Direito. E talvez a minha paixão pela matemática e pela engenharia fosse por conta de estar trabalhando nos negócios do meu avô e do meu pai. E tinha um pouco de aderência com essa área. Enquanto eu fazia faculdade de Direito, eu fiz faculdade na Universidade Federal, eu fazia pela manhã e ia para a empresa trabalhar à tarde. Então, eu percebi numa empresa familiar, pequena, todos os desafios do negócio, com dinheiro contado e como que era o desafio do negócio. Eu fui tomando muito gosto pela empresa, pelo empreendedorismo, mas fazendo a faculdade de Direito. Em algum momento eu me questionava se seria
empresário ou advogado, ou faria algum concurso, alguma coisa do tipo. E hoje, no fim das contas, eu sou empresário e advogado, né? Isso aí. Porque eu penso no escritório de advocacia como uma empresa. Qual que é o nome? Faz um jabá aí, ó. Qual que é o nome do escritório de advocacia? O escritório chama FPSV Advogados. Nós existimos há 5 anos e meio, aproximadamente. E é um escritório que vem crescendo uma taxa muito acelerada. A gente vem fazendo um trabalho bem bacana. O escritório, ele desenvolve uma especialidade de conduta, trabalhista, criminal? Como é que é? Como é que funciona? Nós somos em 4 sócios. Eu sou o sócio que cuida da área trabalhista, minha área de afinidade. Mas além de mim, tem outros 3 sócios que cuidam das outras áreas. O escritório ele foi criado com o objetivo de atender empresas. Então nós temos advogados que cuidam de qualquer necessidade que uma empresa tem. Tributário, contratual, cível e o trabalhista, tudo que a empresa precisa. Hoje nós somos em 20 advogados no escritório. Bacana. E voltando um pouquinho sobre esse período em que eu fiquei entre o direito... Quando eu fui terminando a faculdade, eu falei, não, agora eu preciso me dedicar para a área, comecei a estagiar e sempre gostei muito da área trabalhista e foi sempre onde eu me dediquei desde a época de estágio. Que bacana. E aí, o Gabriel formou advogado e precisou fazer uma escolha, né? E como é que veio essa escolha assim? Não, cara, eu vou ser um empresário, vou montar meu escritório, vou seguir a qualificação, né, trabalhista. E como é que foi esse feeling aí? Como é que veio esse insight? Quando eu já estava há alguns anos trabalhando na área, me aproximei mais ainda de um amigo que eu já... da faculdade, que você conhece, o Rodrigo. Ele é da minha sala da faculdade. Um abraço pra ele aí, depois ele vai assistir. Rodrigão, um abração, e a próxima vez você vem também. Isso aí. E eu e o Rodrigo nos aproximamos, começamos a conversar, as áreas eram diferentes, a gente ficou pensando, e aí, será que tem um ambiente pra montar um escritório? E com isso a gente conversou também com a Martina, que além de minha esposa, ela é sócia do escritório. É advogada também? Ela é advogada. E legal. O Thiago, que é também um amigo e excelente advogado, professor da UFES, referência na área. E a gente falou, vamos montar um escritório de advocacia. E cada um saiu de onde estava, eu saí de onde eu estava, o Rodrigo de onde ele estava, a Martina de onde ele estava, e o Thiago pediu exoneração, ele era servidor público, e começamos o escritório em 2018. Cara, então o Thiago foi, assim, bem audaz, né? Isso, ele foi corajoso. Ele pegou e falou assim, cara, eu vou arriscar, eu já tinha uma vida mais ou menos já encaminhada, né, concursada. Eu falou assim, não, eu formei, eu vou abandonar isso aqui e vou encarar meu sonho. Isso aí. E a gente também, né, porque eu e Martina, nós dois estávamos 100%, os dois pés na água direto. Sim. E só me tira uma dúvida, você repete o nome do escritório pra mim? Chama FPSV Advogados. Tem alguma coisa, alguma referência com o nome de vocês, alguma coisa? Tem. A OAB exige que a gente tenha associação com sobrenomes ou com nome. Então Figueira, do Rodrigo, Figueira Pimentel, que sou eu, Siqueira, do Thiago, e Varejão. Então Figueira, Pimentel, Siqueira e Varejão, advogados. Da sua esposa? Isso. Legal, cara. E é desafiador trabalhar com a esposa? Então, de nossa parte, tá super bem. Graças a Deus. E a gente trabalha em áreas diferentes. Então... Agradecer a sua esposa aqui, deixar você vir, né? Agora, uma hora dessa, quase 8 horas da noite, o cara aqui ainda, né? Obrigado aí, viu, Martinho? Cara, cara, é muito bacana trocar essa ideia, porque a cada vez que a gente senta nessa mesa aqui, a gente aprende, né? A gente aprende um pouco mais sobre tudo. E hoje, o intuito de te trazer aqui, o Gabriel, é pra gente falar sobre a sua qualificação e aquilo que você exerce no seu dia a dia, né? Eu acredito que tem muita gente ouvindo a gente agora, através do YouTube, através das plataformas, que tem dúvida a respeito de algo tão pertinente e que precisa ter clareza no nosso segmento, no segmento no geral, né? E é uma palavra polêmica, mas que tem um significado tão importante no ambiente de trabalho, que se chama
assédio, né? Então a gente vai falar sobre assédio. Eu quero te dar voz aqui para você tirar as dúvidas de quem está ouvindo, né? E eu queria que você tecesse essa conversa com a gente, entendeu? Você puxasse esse novelo e desembolasse com a gente esse conhecimento, né? Muita gente não sabe, mas existem vários tipos de assédio, né? Sim. No ambiente de trabalho, quando a gente fala em assédio, a primeira coisa que a gente pensa é no assédio sexual, mas não é só esse que existe, né? No ambiente de trabalho pode existir um assédio entre funcionário e funcionário, patrão e funcionário, pode ter assédio sexual, assédio moral, e é sobre isso. É sobre isso. Eu tenho visto, né, acompanho suas redes sociais, vejo lá que você é bem engajado, gosta de levar informação, gosta de trazer à tona, né, o conhecimento para que as pessoas também fiquem conscientes das suas condutas, né? E é sobre isso. Gabriel, fica à vontade, fala um pouquinho para a gente aí dessa palavra que é o assédio e a sua experiência diária com situações voltadas para o assédio. Bom, tratar esse tema é sempre muito desafiador, né? É muito, muito difícil. E lidar com esses casos na vida prática, no meu dia a dia, como advogado, é sempre muito desafiador. Por mais que reiteradamente você lide com casos que têm alguma semelhança, eu tenho, às vezes, comentado com pessoas mais próximas, quase todo dia eu sou desafiado a tratar alguma questão que é assédio. Ou assédio, ou uma questão de discriminação, ou uma justa causa muito difícil que ou pode ter... culturas, né? Exato. Você se depara até com culturas em muitos momentos que as pessoas têm uma síndrome de Gabriela, né? Que ela nasceu assim, ela viveu assim, morreu assim, e ela não tem o conhecimento que aquela conduta, por cultura, já é um assédio, e você tem que tratar isso, Sim. Né? E falta o conhecimento também no empregador, né, no dono de uma empresa, sobre o que ele pode de fato demandar do empregado. Assim, até onde eu posso cobrar? Até que limite de cobrança é aceitável? Então, para a gente dar um passo atrás, falar um pouco de definição do que é assédio. Como você disse, a gente tem um assédio sexual, que a classificação do assédio sexual ela é relativamente simples, né? Embora a situação não seja nada simples, a classificação é relativamente simples. Então, é quando há alguma conduta que, contra a vontade de outra pessoa, repercute numa pressão para exercer algum comportamento do ponto de vista sexual que a pessoa não quer fazer. Esse é o assédio sexual. É uma das situações que, no direito do trabalho, são das mais delicadas. Seja porque a prova de quem foi ofendido por um assédio sexual é uma prova muito difícil, porque são situações que ocorrem de maneira normalmente velada, e seja porque isso repercute na esfera psiquiátrica, psicológica da pessoa, né? Então, essa é o assédio sexual. Além do assédio sexual, a gente tem o assédio moral. O que é o assédio moral? O assédio moral é uma conduta que vem sendo praticada pode ser o superior hierárquico, ou pode ser até no mesmo nível hierárquico, que de maneira reiterada causa alguma dor, algum constrangimento no outro. E o assédio moral, ele se caracteriza não por um ato violento apenas. Ele está associado a uma repetição, às vezes, de pequenos atos. E eu posso depois exemplificar isso. Então, esse é o assédio moral, que acontece, às vezes, de maneira silenciosa, de uma maneira prolongada no tempo e causam exclusão, sofrimento na pessoa. E tem o dano moral, que também tem alguma semelhança, que é uma situação que, por si só, um evento apenas já é um possível causador de dano para uma discussão judicial, por exemplo. Então, uma ofensa já pode ser suficiente. No assédio moral,
exige-se normalmente uma reiteração, uma repetição daquela conduta para parecer algo intencional para causar sofrimento. Bacana. Assim, é muito delicado, né? A questão da configuração, né? É necessário a gente discutir aqui, bater um papo com quem está vendo a gente, né? Como é que a gente consegue detectar? Como é que a gente consegue ter uma definição da configuração de um assédio? Vamos lá. A parte do assédio sexual não precisa ser necessariamente o ato concebido, mas sim gestos, de maneira verbal. Como que é a configuração do assédio sexual se faz real e passível de uma ação civil, o Gabriel? Bom, o assédio sexual, ele, como eu falei, ele está associado a uma pressão para que a outra pessoa faça alguma coisa do ponto de vista sexual, né, seja forçada a algum comportamento que ela não queira ter. E tem um outro problema também que ocorre nos ambientes de trabalho que podem, de alguma forma, abrir caminho para assédio sexual, que é uma tolerância com brincadeiras de cunho sexual no ambiente de trabalho. Então, isso eu já vi acontecer em algumas situações. Colegas de trabalho começam a fazer brincadeiras no local de trabalho de cunho sexual. Ah, você é isso, você é aquilo, você não aguenta aquilo, você aguenta. E essas brincadeiras a gente sabe que acabam acontecendo, embora não devessem acontecer. Mesmo de maneira consensual. Isso. Né? Isso. Aí não tem assédio porque é consensual. Nesse caso não tem assédio. Mas aí quando uma pessoa ela é privada do seu direito de não querer aquele tipo de situação, isso vai se tornar configura assédio. Um assédio. E por que o problema já é um problema desde a origem, a tolerância com brincadeiras de cunho sexual? Porque a gente cria um ambiente muito propício para que em algum momento a brincadeira que era legal até aqui deixe de ser. E a pessoa tem todo o direito de não querer seguir com aquela brincadeira. Exato. Então, eu já tive que lidar com casos em que pessoas de orientação heterossexual faziam brincadeiras de cunho sexual e aí em algum momento um gay tentou fazer uma brincadeira de cunho sexual e os heterossexuais acharam que era assédio. Ele estava fazendo umas brincadeiras que já eram admitidas no mesmo ambiente. O pau que deu em Francisco não deu em Chico, né? Pois é. Mas se a empresa conseguir evitar que as brincadeiras comecem já desde o início, a primeira brincadeira falou, olha, o ambiente de trabalho não é um ambiente em que isso é admitido. Hoje, pro empresário que está nos ouvindo, dono de farmácia, dono de drogaria, seja qual for o negócio dele, onde ele tem uma equipe, ele tem colaboradores, qual seria o seu conselho para gerir isso? Porque a gente também não pode banir a comunicação no ambiente de trabalho, né? E querendo ou não, a liberdade, ela acontece excessos que de vez em quando até saem do controle, né? E como que você lidar com a conscientização disso nas empresas, o Gabriel? É necessário haver treinamento constante, o envolvimento da alta liderança em não fomentar essas brincadeiras, né? E ao perceber que alguém passou do ponto, começou a trazer um cunho sexual para brincadeira, começou a trazer um cunho racial para brincadeira, isso não é admitido. Então, há uma ferramenta... Tem isso também, né? A gente está falando de sexual, mas tem a questão racial, tem uma série de fatores. Tem uma série de fatores. Né, que configura aí esse assédio tão bruto, né? Que de repente deixa uma pessoa desconfortável. E a partir do momento, né, que vale aquele velho jargão, né? O que um não quer, dois não faz, né? E se aquele outro quiser... Já perdeu a liga e já se torna um assédio, né? É muito interessante isso, o Gabriel. Porque o que acontece? Hoje a gente vive, né, num ambiente de diversidade, né? A gente tem diversidade de gênero, diversidade de opiniões, diversidade religiosa.
E no ambiente de trabalho é um conglomerado de todas as diversidades, né? As opiniões cara, é tão difícil, né? Você, numa aglomeração, seja ela de colaboradores, né? Você administrar essa situação que em algum momento se torna uma discussão, né? Em algum momento se torna uma bandeira. Em algum momento se torna uma causa. E essa causa, essa bandeira é a linha tênue de acontecer um assédio. Então, como que você aconselha, né, esse ambiente diverso no ambiente de trabalho? Essa é a pergunta, desafio, né? Esse sim. é o desafio, né? Em 2022 foi editada uma lei que foi apelidada de Programa Emprega Mais Mulheres, e tem uma série de dispositivos que configuram algumas janelas de oportunidade para o empregador conferir alguns benefícios para empregadas, como, por exemplo, antecipação de férias em algumas situações. Essa lei é uma lei muito grande, e lá nessa lei tem um artigo que trata de assédio. O que essa lei faz? Ela obriga que as empresas possuam um canal de denúncia de casos de assédio. Essa obrigação ela não é para toda empresa. Essa obrigação prevista na lei é somente para aquelas empresas que têm CIPA, aquela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Geralmente uma empresa com um índice de número de colaboradores maiores, né, que precisa de uma CIPA, né? Há uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho que tem um quadro que, a depender do grau de risco e do número de empregados, a empresa passa a ser obrigada a constituir uma CIPA. Normalmente, e aqui pensando muito no nosso público-alvo aqui, que são drogarias, as drogarias, pelo número de empregados e pelo grau de risco, elas não são normalmente obrigadas a terem CIPA. Mesmo que trate-se de uma rede, por exemplo, se o proprietário tem acima de 12, 13, 14 lojas e ele tem aí em cada loja 10 funcionários, eu estou falando de 120 funcionários no conglomerado de lojas. Sim. Nesse caso, como funciona essa situação? Aí tem que avaliar o grau de risco e o número de empregados por estabelecimento. Então, quando você tem essa pulverização por estabelecimentos de um grau de risco baixo, pode ser que mesmo com um número maior de empregados, não haja obrigação de constituir CIPA. Até porque o ambiente de trabalho se resume nos 10, né? Pois é. É um ambiente que tem menos exposição a acidente de trabalho. É diferente, por exemplo, de uma construção civil, do ambiente industrial. A farmácia não é um ambiente propício para acidente de trabalho, que é o objetivo inicial da CIPA, é prevenir acidente de trabalho. E o que essa lei faz? Essa lei pega a CIPA e transforma a CIPA numa comissão interna de prevenção de acidentes e assédio. A CIPA agora tem 2 As. Ah, sim. A prevenção não é só de acidente, mas é acidentes e assédio. Ah, legal. Só que essa obrigação, como eu disse... Muito bacana. Agora, eu tinha o entendimento que a CIPA era só de prevenção de acidente. Agora, então, foi incluído um A mais, que é assédio. Exato. Obrigatoriamente, então, agora, as CIPAs, elas precisam, no seu calendário de reuniões, prever reuniões que vão tratar especificamente de como prevenir casos de assédio dentro da empresa. Fantástico. Então, não é só no nome, é em plano de ação. E o canal de denúncia. Tem que estar no calendário daquela empresa. Isso. Abordar o assunto, falar sobre o assunto. Sim. Dissertar sobre o assunto, tratar o assunto, monitorar o assunto. Perfeito. Né? E há uma obrigação de instituir um canal de denúncias. E o que tem de interessante nesse canal de denúncias? Mas aí que tá. Eu queria saber desse canal de denúncia, porque se o empregador é o assediador, como que funciona essa denúncia? Porque imagina você, a pessoa tá lá, tem um imediato dela, um gestor, um gerente que tá assediando ela. Como que essa pessoa vai denunciar esse assédio sem se expor, sem infelizmente não se expor, né?
Porque essa, de repente, pode ser uma barreira que faz a vítima, né? Vamos tratar dessa maneira, até mesmo fazer a denúncia com medo de retaliação, porque trata de trabalho. A pessoa não está ali porque ela brinca de trabalhar, ela está ali porque ela precisa, né? É a fonte de renda dela. Então, várias coisas que estão em xeque ali. Então, uma decisão que ela faz em fazer uma denúncia, ainda mais quando o imediato dela é o chefe, o assediador. Me fala sobre isso. Como que a justiça entra nesse processo? Bom, sua pergunta é maravilhosa. O que a lei diz primeiro, e depois eu vou falar um pouco sobre as boas práticas em relação a isso. O que a lei diz é que o canal de denúncias, então o canal de denúncias de assédio e outras formas de violência, e aí vem se incluir assédio sexual, discriminação racial, discriminação sexual, qualquer tipo de discriminação. Então, o canal de denúncias obrigatoriamente deve possibilitar que o denunciante permaneça em anonimato. Como fazer isso? Aí a gente pode usar ferramentas tecnológicas. Existem empresas que têm soluções menos tecnológicas e vão usar um e-mail como canal de denúncia. Como que eu faço para garantir que o Alex, ao fazer uma denúncia, não vai se identificar? Eu posso, num regulamento, dizer: olha, o nosso canal é o e-mail, tem outros melhores, tá? Mas nosso canal é o e-mail. Então, se você quiser garantir o anonimato, crie um e-mail específico com essa finalidade, crie uma regra de encaminhamento para quando você receber esse e-mail ser direcionado para que eu não saiba quem é você. Mas você pode fazer a denúncia em anonimato. Então, mesmo sem um investimento muito alto em tecnologia, é possível fazer, desde que você consiga explicar para o empregado como ele vai fazer. Mas existem ferramentas mais robustas, de empresas que têm um pouco mais de governança. Vou dar alguns exemplos. As empresas têm constituído comitês dos quais participam não apenas membros da empresa, que não é necessariamente alta direção, e membros externos. Eu mesmo participo de comitês de algumas empresas como membro externo do conselho para tratar casos de assédio. Ah, entendi. E aí o que acontece? Um caso de assédio, ao relatar nesse canal de tecnologia que existem algumas ferramentas no mercado disponíveis, vai dizer: olha, quem que foi o assediador? Se o assediador for o presidente da companhia, o presidente da companhia ele não vai acompanhar nenhuma linha da apuração. Vai por um outro organograma de tratamento daquela denúncia. O superior hierárquico, se ele foi o possível agressor, ele não vai participar em linha direta, não vai saber. As investigações vão correndo de uma maneira lateral para que haja uma apuração sobre o que aconteceu e o que não aconteceu. E muitas vezes também é preciso dizer que as denúncias elas fazem pouco sentido. Isso também acontece. Né? Às vezes o empregado acha que sofreu um assédio e uma cobrança normal. E não foi um assédio. Né? Então, o canal de denúncias, para ele ser aproveitado como ele merece, precisa haver muito treinamento. Até denúncia de que a linha de ônibus estava atrasando e por isso a pessoa estava chegando atrasado, já chegou no canal de denúncia. Isso não tem absolutamente nada a ver com assédio. Nem com nada. Não era nem para ter usado o canal para aquela finalidade. Mas há também, por exemplo, o Alex é meu chefe. Poxa, o Alex tá me cobrando demais para entregar o resultado. O Alex está pedindo para eu fazer alguma atividade aqui que eu acho que não é atividade do meu cargo. E eu tô achando que isso é assédio. Não é. Uhum. Demandar alguma atividade um pouco diferente daquela do cargo não é assédio. É um direito do empregador, é um direito superior hierárquico, desde que feito de maneira respeitosa. Então, também acontece isso que precisa ser analisado. Então, o canal de assédio, se bem implementado, permite que a investigação seja conduzida de modo a não envolver o possível agressor e de modo a preservar o sigilo de quem fez a denúncia, que não necessariamente é a vítima, tá? Às vezes o denunciante é um colega de trabalho que está percebendo o sofrimento do amigo, né, do colega, né? Exato. Assim, para as drogarias e para a farmácia, por exemplo, toda drogaria tem um gerente, toda drogaria tem um balconista, toda drogaria tem uma caixa, tem uma perfumista. Hipoteticamente,
o gestor daquela unidade, daquela drogaria, ele assedia moralmente um subalterno. Seja ele uma caixa, seja ele um balconista, uma perfumista. A justiça, um pouquinho que eu conheço pouquinho, mas assim, um pouquinho... A pessoa que denuncia, ela também tem a obrigação de provar, né? No caso de uma farmácia menor, pequena, como, né, que essa pessoa pode trazer a justiça para o lado dela se realmente ela estiver sendo assediada, né? A gente já falou aqui que muitas denúncias são incabíveis, não tem sentido, mas e a que tem? Mas e a denúncia que tem? Como que essa pessoa vai se comportar no ambiente de trabalho para poder se livrar desse assédio, né? Já não tem CIPA, é um ambiente pequeno, é um ambiente que existe uma hierarquia. Não sei se você já teve essa experiência com alguma instituição, algum local de trabalho pequeno que também teve esse tipo de problema, mas como fazer, né? Essa é a pergunta. Como que essa pessoa pode sair desse assédio, né? Porque eu me vejo assim uma situação muito delicada, né? Eu tô ali, é o meu emprego, não tem uma CIPA, não tem um canal para mim poder pedir socorro, né? De maneira anônima. Eu tô vivendo aquele ambiente tóxico ali, todo dia eu chego para trabalhar, eu passo por aquele assédio, seja ele sexual, moral, seja qual for. E qual que é o recurso que hoje uma drogaria e uma farmácia disponibiliza? Bom, você falou muito bem. Quem faz uma alegação de que houve assédio, como regra, essa pessoa precisa fazer a prova disso na Justiça do Trabalho. Essa prova é uma prova que nem sempre é fácil, mas a Justiça do Trabalho valoriza muito a oralidade, o ouvir as pessoas, ouvir as testemunhas. Então, o meio mais comum de prova de caso de assédio, de qualquer outro caso, é prova testemunhal. É o mais comum, tá? É o que a gente vê no dia a dia da Justiça do Trabalho. Hoje é muito comum, né? Hoje a gente precisa tomar muito cuidado, porque qualquer lugar que a gente passa, a gente tem uma câmera apontada pra gente. Aqui tem 3, pra você ter uma ideia, né? E se a gente parar assim pra pensar, tem mais. Se a gente sair na rua, tem uma no poste. Sim. E tal. Qual que é o direito de um funcionário que se sente assediado gravar através de vídeo para ter essa prova real do que ela vem passando? Pode fazer isso? Não pode fazer isso? Como isso serve para a justiça como uma prova? É um recurso, porque, igual eu falei, em um ambiente de trabalho menor, as oportunidades de recurso para poder explicar aquele assédio, provar aquele assédio, são reduzidas também. Então, eu acho que parte do princípio que muitos hoje em dia, né, usam esse recurso, né, de gravar, botar uma câmera escondida, participar ali de algum lugar, entendeu, e tal. E como é que é essa situação de gravar, né, de filmar essas questões que é ligada a assédio dentro de uma empresa? Bom, a gravação sem autorização, ela é sempre motivo de muito questionamento, né, na justiça. Mas, de toda forma, há uma aceitação da gravação como meio de prova quando as pessoas que estão presentes na gravação estão participando. Assim, como que eu posso melhor exemplificar? Seria um meio ilícito de prova se eu deixasse uma gravação aqui e saísse para querer ouvir o que você falou de mim na minha ausência porque eu não estou participando.
A partir do momento que eu tô participando, tô interagindo com aquilo, caso eu faça uma gravação, a justiça predominantemente tem admitido isso como um meio de prova. Mas o problema na prática é que o assédio, ele não é muito anunciado quando ele acontece. Você não consegue muito prever, né? Então, mesmo que haja, por exemplo, uma gravação pela farmácia, é muito improvável que essa gravação seja possível de ser acessada pelo empregado que queira fazer essa prova. Por exemplo, eu vou exemplificar aqui, a gente no início da gravação, você falou que o assédio também pode ser configurado com a sucessão de atos que deixam aquela pessoa moralmente abalada e essa sucessão de repetições da mesma coisa que incomoda, que deixa a pessoa desconfortável, pode configurar um assédio. Então eu vou citar aqui uma situação. Por exemplo, eu estou no meu ambiente de trabalho e toda vez que eu assumo o meu posto de trabalho, eu tenho um colega ao meu lado, um colega que trabalha comigo, e ele de maneira pejorativa coloca o cunho de sexual, de apelido, bullying, esse tipo de coisa, moral, sexual, me canta, passa a mão em mim, esse tipo de coisa que a gente sabe que configura realmente o assédio. E já que é uma coisa repetida, e a pessoa botou uma câmera ali, sem ela pegar e motivar, sem ela falar nada, ela pegou e captou aquela imagem. Isso serve como prova perante a justiça? Isso sim, pode servir como uma prova. Isso pode servir como uma prova. Desde que a pessoa não induza, né? Esse que é o problema. A gravação também... eu já lidei com casos em que o assédio de fato aconteceu, e lidei com casos em que o assédio foi algo plantado. Não só o assédio, mas como outras provas. Né? Forjados, Então, por exemplo... eu já tive que lidar com um processo em que a pessoa fala assim, olha, eu tinha que fazer determinada atividade. E a gente sabe que a pessoa não fazia determinada atividade. E qual é a prova da pessoa? É ela com o celular, indo lá e acessando, por exemplo, uma câmara fria que ela não poderia acessar e nunca acessava de fato. Ela fez aquilo num episódio para produzir prova. E generalizou. Como eu também já tive que lidar com casos em que houve uma alegação de assédio no processo. E aí, quando eu fui conversar com o empresário, eu falei, olha, e aí, o que aconteceu? Porque, assim, o advogado, como regra, tá protegido do sigilo profissional, mas a gente precisa saber o que de fato aconteceu. Mentir para o advogado não costuma ser uma boa ideia. E aí ele falou, olha, a gente brincava de falar besteira mesmo. Ela fazia isso comigo, eu fazia isso com ela, mas era consensual. Beleza. Essa foi a versão do meu cliente, ele não precisava mentir para mim, eu acredito no que ele disse. E nesse processo acabou não tendo gravação, a pessoa esqueceu de juntar, enfim. Mas a gravação provavelmente teria o corte, nesse exemplo, de um momento em que a brincadeira partiu dele. Então, as gravações tem que ser sempre analisados com muita cautela e de maneira mais com análise também dos demais meios de prova. Então vamos ouvir testemunha, vamos ouvir o que a pessoa falou, vamos ouvir todo mundo, tá? Essa é uma preocupação que você deve ter. E quando a gente fala um pouco sobre assédio como reiteração, eu me referia mais ao assédio moral. E o assédio sexual, às vezes uma coisa já é suficiente para caracterizar algo que seja passível de indenização. Até porque hoje a lei da mulher dá a ela a voz ativa de denúncia, né? Sim. Se ela, por si só, procurar a justiça e fazer uma denúncia formal, vai ter a apuração daquilo que ela fez a denúncia, né? Sim. Não é parte do princípio que não é uma denúncia velada mais. A mulher tem voz para realmente ter prova fiel de denúncia, né? Sim. E em relação à questão de reiteração, quando a gente fala de reiteração, são fatos que normalmente são pequenos se analisados isoladamente. Por que tem que ser reiteração? Porque, assim, determinado dia, você pode não estar legal.
se naquele dia que você não tá legal, você falou diferente comigo, poxa, não foi legal, mas tudo bem. Não é uma conduta reiterada e proposital. Então acontece de gestores errarem a mão e não ser uma questão de indenização. Naquele dia houve uma cobrança maior porque a pessoa teve um problema pessoal, ou o contrário, naquele dia o empregado respondeu de uma forma grosseira porque ele não teve um dia legal. Isso pode acontecer. O assédio moral, não estou dizendo que pode acontecer no sentido de concordar que isso seja bom, só dizendo que isso acontece. Sim. Mas para se caracterizar como assédio moral, precisa ser algo reiterado. E aí eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma equipe da qual participam 4 ou 5 pessoas, mas tem uma pessoa que eu quero excluir de todas as reuniões, eu quero que ela peça demissão. Isso pode acontecer. Já aconteceu em algumas situações com as quais eu lidei. E eu nunca chamo. Eu chamo só... A pessoa começa a retalhar aquela pessoa. Aí tem a reunião diária para discutir os resultados e os objetivos. Mas a pessoa... eu não vou chamar hoje. Porque eu deveria participar. Por que eu não vou chamar? Eu não quero que ela participe. Aí a pessoa vai ficar, poxa, o Alex não me chamou hoje. Essa reunião é do meu setor. Mas tá bom. Aí chega no dia seguinte, a reunião também acontece e a pessoa não é chamada. Aí já não é uma situação em si, são duas. Aí a pessoa se incomoda tanto e ela pergunta, por que você não me chama? É porque eu não quero. Isso, porque você... Eu tô só chamando quem entrega resultado. E essa pessoa... E aí começa a fazer uma situação para envergonhar a pessoa, excluir a pessoa. Isso pode ser configurado assédio. Assim, poxa, um dia ele não me chamou. Poxa, um dia pode ser que ele tenha esquecido. Né? O assédio não é uma situação que acontece num dia normalmente. Entendi. É uma violência que ela costuma ser. Uma violência, se for analisada isoladamente, pequena. Mas como você vai repetindo todo santo dia, ou quase todo santo dia, uma mesma conduta, no longo prazo causa um adoecimento. E doutor, eu vou te fazer uma pergunta. É comum? Como é que hoje está a cultura do colaborador no geral, assim? Você vê, assim, você é muito procurado, muito requisitado para esse tipo de processo? Como que tá isso, né? Na minha leitura que eu tenho feito, quando eu lido com as denúncias, há muitas situações, talvez a maioria delas, em que a denúncia parte não por conta de um assédio propriamente que tenha sido praticado, mas porque aquela pessoa não está entregando resultado, o gestor está cobrando, e aí aquela pessoa se sente prejudicada pela cobrança, desconfortável com a cobrança e fala que é assédio. E não é uma cobrança por resultado e as empresas precisam entregar resultado. Então é muito comum isso. Como é muito comum também denúncias que relatam assédio pelo fato de um empregado ser demandado de fazer alguma atividade um pouquinho diferente do cargo. Isso também é super comum. Os empregados em geral têm uma sensação, e essa sensação não está correta, de que quando eles foram contratados para fazer balconista, se eu fui contratado para ser balconista, eu não posso fazer a limpeza uma vez por semana do banheiro da loja. Essa é uma interpretação errada. Totalmente errada. Esse é um questionamento comum, inclusive no setor de farmácia. Então, jovem, você que está me ouvindo aí, começou sua trajetória profissional na farmácia, eu quero dizer para você o seguinte: você foi convidado aí para ser balconista da sua farmácia, você foi contratado para ser balconista, mas a farmácia que você trabalha, ela não pode ficar suja. A prateleira que você pega o remédio não tem que ficar empoeirada. E cabe justamente dentro do escopo profissional de um balconista bom ajudar na limpeza do seu ambiente de trabalho. E isso não é assédio. De forma alguma. Então, por favor, viu? Farmácia limpa. Vamos, deixar a farmácia limpa. Vamos pegar e se manter aí nessa posição híbrida, né? De proativo, né? E tem 2 casos interessantes em relação a isso. Logo que eu comecei a advogar, eu estava numa audiência e aí
um trabalhador, não era a minha audiência, eu estava só aguardando. E aí um trabalhador estava pedindo acúmulo de função, que é um pedido que, quando veio a reforma trabalhista, que causou um pouquinho mais de preocupação nos empregados de entrarem com a ação, é um pedido que quase sumiu. Por que sumiu? Porque quase todos os processos o trabalhador perdia. Mas como não havia risco para muitos pedidos, pedia tudo. Era muito comum, às vezes o cliente nem pediu, o advogado quis lá e incluiu lá o pedido, porque se colar, colou. Então aí, o que o juiz fez? O juiz falou o seguinte: ô doutor fulano, o senhor está pedindo um acúmulo de função aqui, toma aqui. Aí deu o código com as leis para ele, falou: me mostra aqui onde está, por favor. E eu acho que o juiz agiu muito mal a fazer isso. Acabou expondo, né? Porque assim, o juiz também tem que saber que o entendimento dele não é um entendimento absolutamente correto e muitas vezes não é. Mas ele expôs o advogado e o advogado ficou todo quadrado e não sabia. O acúmulo de função, ele até tem previsão legal para duas situações, como a do radialista e uma situação de um vendedor que é exclusivamente comissionado. São exceções. A via de regra, o acúmulo de função que será pedido num processo, o trabalhador tende a perder, porque a CLT diz que quando o empregado assina o contrato de trabalho, se o contrato não disser o contrário, a presunção é que ele se comprometeu a fazer toda atividade que é compatível com a condição pessoal dele. E o acúmulo de função normalmente é pedido não para uma função mais complexa e melhor remunerada, mas é pedido para uma função menos complexa e que seria pior remunerada. Porque se eu quisesse a função melhor remunerada, eu não ia pedir o acúmulo, eu ia pedir o salário do colega. Sim, é lógico. Eu quero um acréscimo salarial aqui porque eu fazia, além da minha, uma limpeza, que talvez, se fosse só alguém de limpeza, receberia um pouco menos. Então, existem muitos processos em que há o pedido de acúmulo de função por limpar e, honestamente, eu não lembro de ter tido um processo em que o trabalhador foi vitorioso, embora haja casos isolados no Brasil e tal, mas assim, não é o comum. Tá, agora a gente sentou uma possibilidade, né, de ser tendencioso a não configurar acúmulo de trabalho. Mas me fala o que acumula, o que é um acúmulo de trabalho. Porque de repente, né, a gente está fazendo um viés. Vamos fazer o outro viés agora. Fala para mim agora, o que configura um acúmulo de trabalho, um acúmulo de função? Alex, eu, embora tenha dito que não concordei com a atitude daquele juiz, eu penso um pouco como ele, no sentido de que acúmulo de função, como é pedido, ele não existe. Certo. Quando eu faço uma função mais complexa, eu posso ter expectativa de ser remunerado por aquela função que é melhor remunerada. Aí eu tenho que dizer, olha, eu trabalho com a mesma atividade, com a mesma perfeição técnica, com a mesma produtividade que o seu João. Só que o seu João ganha R$2.000, eu ganho 1.800. Então eu quero ganhar igual ao seu João. Isso, beleza, é equiparação salarial. Certo, então, desculpa aqui cortar, mas eu preciso informar um raciocínio aqui. Aquele balconista que um momento ou outro eu pedi ele para ser caixa na farmácia e ele foi caixa na farmácia, ele não é acúmulo de função. Não é acúmulo de função. Aquele balconista, aquele office boy que faz a entrega, se em algum momento eu precisar que ele me auxilie no balcão da farmácia sendo monitorado através da minha necessidade, não é acúmulo de função. Não é acúmulo de função. Ah, certo. Tá. O direito permite interpretações de vários sentidos. Eu estou falando da minha opinião, que é uma opinião muito firme e a jurisprudência muito predominante. A jurisprudência, gente, para quem não sabe, é aquilo que acontece cotidianamente. Isso. A decisão que o juiz fez, não uma só vez, mas várias vezes pela mesma causa. Isso. Então, gente, isso aí é uma coisa que deixa a gente até mais consciente, tá, gente? Você que foi contratado para drogaria e para farmácia, sua CLT foi assinada como balconista, mas você é um colaborador daquela farmácia. Então, você tá ali para colaborar com aquele ambiente de trabalho. E todo trabalho é digno, todo trabalho é importante, né? E aí, a outra história que eu falaria eu tenho um amigo que ele tem um comércio e ele
faz um... Ele contou uma vez de processo seletivo que ele faz às vezes o seguinte. A pessoa chega lá para ser contratada, como um balconista, digamos assim, e aí primeira coisa que ele faz é deixar a pessoa uns 15 minutos esperando. Não é na maldade, é para ver qual o comportamento. E aí a gente tem 2 comportamentos. Às vezes você tem um comportamento da pessoa que vai sentar lá na calçada do lado de fora e vai ficar esperando. Você tem um comportamento do outro que vai olhar a loja, vai verificar quais são os produtos, vai ficar observando como que é a rotina de atendimento, e aí esse já ganha um pouquinho de ponto. Aí ele falou de alguém que ele conhece que faz ainda mais. No caminho para a entrevista, pro local de entrevista, solta um copo plástico no chão que a pessoa vai ter que passar por cima. E aí ele observa se a pessoa vai ter a preocupação de pegar, agachar, buscar o copo plástico e tirar. E é um pouco de senso de sentimento de dono, sentimento de pertencimento, sentimento de limpeza, de higiene. E ele fala, ó, se a pessoa fizer as 2 coisas, ficar olhando a loja, entender meus produtos e pegar o copo ali, eu falei, contrato na hora. Porque demonstra... E agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Quando é o copo descartável, tudo bem, a gente vê a proatividade, a gente vê o perfil profissional, até mesmo de comportamento da pessoa, né? E se o entrevistador quer fazer um teste e bota uma nota de 50 no chão no caminho para a entrevista? Não, aí já é maldade. Não, mas é maldade, mas aí a pessoa pegou aquela nota de 50 e não procurou o dono, entrou para dentro da chama entrevista. A polícia. Porque a gente fala assim, hoje é muito interessante porque eu costumo dizer, gente, que quando a gente vai ser contratado, a gente é um gatinho, mas quando a gente vai sair daquela empresa, a gente se torna um leão, né? Em busca dos nossos direitos, sim, né? E é muito interessante, acima de qualquer coisa, a gente analisar aquilo que a gente aceitou no ato do contrato, né? Entendeu? Ajustar muito bem todas as porcas, né, daqueles parafusos de contratação, para no decorrer do contrato trabalhista, ao fim, não ter um desentendimento, né? E essa informação em relação à possibilidade de executar outras tarefas é uma informação que, para evitar problema também, ela pode ser tratada pelo empregador desde a entrevista. Posso estar sendo contratado como balconista, mas aqui importante a gente entregar o resultado para o cliente. E no contrato de trabalho, ter uma redação que também proteja a empresa quanto a isso. Isso. Então, ao dono, ao proprietário, né? A gente já falou aí para os colaboradores, vai fazer um processo? Conversa, se comunica, né? Eu acho que a gente quem não se comunica se estrumbica, né? Sim. Tem até um negócio. Então, vai pegar ali um colaborador para fazer parte do seu staff, para fazer parte do seu time, você sabe que é híbrido as funções, deixa isso claro no ato de contratação. Meu amigo, eu estou te contratando aqui, sua função é essa, mas desde então eu queria saber de você qual a sua posição, se eu, porventura, precisar que você exerça essa função. Sim. Qual é o seu comportamento, você estando nessa função, se eu te pedir para fazer essa função? Você vê algum problema nessa situação? Se preserva. Sim. Se preserva porque as coisas hoje, né, estão difíceis, né? Então, esse seria um procedimento mais correto, né? Ainda assim, sabemos que futuramente pode vir a ter uma dificuldade, mas a pessoa se preservar do início, ela teria um respaldo que, olha, a gente combinou isso, né? Aí houve outras pessoas que foram contratadas e que foram advertidas quanto a isso, né? Mas esse pedido de acúmulo de função, ele é tão incomum de um juiz acolher, que há juízes aqui em Vitória, por exemplo, e nem ouvem testemunha sobre isso, porque eles falam, não adianta, o que a testemunha falar não vai mudar aqui, porque o meu entendimento é que quando você foi contratado, você se comprometeu a fazer tudo. Então, mesmo que a testemunha diga que você fazia essas outras atividades, está tudo bem. Então, tem juiz que é tão firme o entendimento quanto a isso que não... Mas, assim,
por que eu preciso aguardar ter um processo? Porque o processo é custo mesmo que eu ganhe, né? Então, se eu puder fazer esse trabalho desde a época da contratação, eu inibo que haja ações judiciais, eu inibo que haja especialmente um senso de injustiça do trabalhador, que acha que não foi contratado para aquilo, que começa a performar pior. Isso já causa um prejuízo. Entendi. Doutor Gabriel, tá muito bacana, né, a gente falar sobre essas questões que são cotidianas, né? Hoje eu percebo que o acesso às informações está muito claro, né? Hoje a gente tem o smartphone, a gente tem o santo Google, né? A gente vai atrás da informação com muita facilidade, coisa que não acontecia há anos atrás, né? Então hoje qualquer pessoa tem acesso à informação, né? Visto isso, fica muito difícil para o empresário, né? Se proteger de algumas malícias de pessoas que pegam e fazem das suas traduções jurídicas para poder tirar benefício próprio, né? Hoje, o Ministério do Trabalho tem uma conduta definida para esse tipo de investidas de colaboradores, porque eu penso da seguinte maneira: a boca fala o que quer, a pessoa acha o que quer, de repente a concepção de uma pessoa é muito diferente da outra, de repente a tradução de uma pessoa é diferente da outra, e um trabalho de prestação de serviço, de empregador e empregado, pode em algum momento dar ruim, né? E não necessariamente o empregador que está errado, é o empregado que está errado. A gente até falou sobre isso. Sim. E a justiça está aí para isso, para distinguir a razão de quem e dar, né, a causa para quem realmente tem direito. Mas hoje, como que a justiça se comporta mediante a essas investidas? Porque eu sinto em alguns momentos a fragilidade do empresário de hoje quanto à situação de funcionários. Eu vejo que hoje existe demanda. Eu já escutei diversas vezes que pessoas desistiram de trabalhar com gente, trabalhar com pessoas, de ter equipe, porque elas sofreram decepções e a justiça ficou do lado do funcionário, entendeu? Então, eu não posso aqui, né, generalizar, porque de repente existe erro também da parte do empregador e tal. Mas fato é que não existindo, né, e realmente sendo um exagero por parte do empregado, hoje a justiça também tem uma facilidade em detectar o lado positivo, né, do empregador, né? Porque hoje ser um empregador está sendo muito difícil, entendeu? É muito difícil. Tem várias causas que deixam ele ali numa sinuca de bico, literalmente, que ele, de vez em quando, ele... o meu funcionário não veio trabalhar hoje, porque tá passando mal. Ele tem um atestado falso lá. Hoje eu não vou trabalhar não, amanhã eu tô aí. Eu dou uma advertência, entendeu? Ele é obrigado a falar... O funcionário dele chega para ele, eu tô desanimado, você puder me mandar embora, eu tô desanimado. E eu não vou pedir conta, eu vou ficar aqui, você sabe o que vai acontecer. Você já sabe o que vai acontecer. Como é que é isso? Como que é o comportamento? Precisa ser um comportamento de um dono, né, de um proprietário, de um empresário quanto a essas situações. Porque não é só o empregado que tem razão. O empregador também precisa ter o seu lado que o preserve dessa situação, né? Sim. Ao seu ver, doutor Gabriel, você já lidou com essa situação, entendeu? De detectar realmente alguma situação que o empresário precisasse, assim, eu preciso de proteção aqui, porque eu tô me sentindo coagido, entendeu? Eu tô falando porque eu já tive uma situação dessa. Eu, quanto gestor, um colaborador chegou para mim e falou assim: olha,
eu queria te dizer que eu tô desanimado, tá? Não é interessante mais para mim continuar na empresa, mas eu não vou pedir conta não, tá? Então, fique sabendo que eu já estou desanimado, entendeu? E não espere muito de mim, não. Aí, peraí. Então, ele me colocou numa situação que eu tenho que mandar ele embora, entendeu? Ou eu sou obrigado a ficar com aquele funcionário e já falou para mim que ele tá desanimado. Como que é isso? Qual que é o procedimento que o empregador, agora essa para vocês empregadores, né? Tem que exercer nesse modelo que eu tô te falando. Bom, a Justiça do Trabalho, ela tem, não a Justiça, né? A legislação trabalhista, ela tem um viés de proteção. Esse é um viés que é um viés da própria razão de existir da lei trabalhista para proteger o empregado, porque ele é o mais fraco na relação. Por outro lado, a gente não pode ignorar que a empregabilidade aqui no Brasil, ela é muito... A empregabilidade das empresas pequenas, ela é muito expressiva. Ela é muito importante, né? Assim, um percentual muito grande dos desempregados no Brasil estão trabalhando em pequenas empresas. Sim. Em que há uma disparidade relativamente pequena entre o que o empresário recebe e que, às vezes, um gerente recebe. E muitas pessoas não têm essa impressão. Eu já fiz algumas perguntas, às vezes, assim. Quanto que você acha que um dono de farmácia consegue receber por mês? E as pessoas acham que é muito melhor do que de fato é. Não sabem o desafio, o risco. Às vezes, uma ação trabalhista inviabiliza a empresa. Quebra a empresa. Então, assim como há uma vulnerabilidade nos empregados, há uma vulnerabilidade também no pequeno empresário. E aí, o que eu posso dizer, né, em relação a isso? Primeiro é que há medidas que podem ser adotadas que custam quase nada de dinheiro, custam um pouco mais de conhecimento, informação. Outra questão é documentar as medidas disciplinares que são aplicadas. Empresas em geral que têm poucos empregados têm muita resistência em aplicar medida disciplinar, advertência, suspensão, justa causa. E isso é resguardado pela justiça. A CLT permite que a pessoa, por exemplo, se essa pessoa que virou para mim e falou lá que tá desanimada e ela começou a chegar atrasado 20 minutos todos os dias, 1 hora todos os dias, ela começou a dormir no horário de trabalho, eu dei uma advertência a ela, dei uma segunda advertência para ela, aí na terceira advertência, como é que funciona? Qual que é a rotina disso aí? Então, esse exemplo que você deu é um exemplo que está previsto na CLT, que chama de ZIDIA. É o corpo mole, a pessoa que não está interessada em trabalhar. O corpo mole de um dia não vai ser suficiente uma justa causa, mas a repetição, esse corpo mole reiterado, a pessoa falta, atrasa, se recusa a fazer um serviço, cruza o braço e fala: essa atividade não é do meu cargo. Isso tudo é passível de... Aquele exemplo que a gente estava dando antes. Isso tudo está sujeito à medida disciplinar. E à medida em que o empregador começa a praticar a medida disciplinar de uma maneira respeitosa, justa, com bom senso, tratando todos de maneira igual, não dá para aplicar a medida disciplinar só com aquele que eu quero forçar uma justa causa. Não, se ele chegou atrasado, mas aquele queridinho lá também chegou atrasado, os dois têm que ser advertidos. A advertência não é uma punição injusta, é uma punição merecida. E dentro da ética, dentro do direito do empregador, como que funciona a rotina até chegar a uma justa causa? Eu costumo dar o exemplo que a justa causa, para ela ser possível, é como se fosse um copo de água que vai enchendo. Tem situações que o copo já entorna em uma ocorrência só. Já outras situações a gente precisa ir enchendo esse copo e aí a empresa precisa documentar. Quando que eu digo que uma situação é suficiente? Poxa, determinado empregado ameaçou
o patrão com uma faca. Eu tenho a gravação disso. Gente, Aí não, aí é tchau. É justa tchau e justa causa direto. Polícia e tudo. É isso, é justa causa direta. Eu não preciso... Eu não falar, preciso olha, esperar. nunca mais você me ameaça me matar, tá? Tá uma bom. só. Houve uma furto, né? A pessoa tirou dinheiro da empresa. Poxa, é uma vez só. É uma quebra de confiança que é uma vez só já é suficiente. Mas um atraso, uma performance pequena, isso já não é suficiente para uma vez só. Mas a repetição vai permitir que o empregador chegue até uma justa causa. Ok. Assim, eu vou ainda tocar nessa ferida porque eu preciso entender isso melhor, até quem nos ouve também. O funcionário, ele entendeu que o ciclo dele acabou naquela empresa, mas ele não quer perder os direitos dele, os 40%, né? O seguro-desemprego dele, porque se ele pedir para sair, ele não tem, Sim. etc, né? E ele posiciona a empresa que ele não está feliz. Olha, eu não estou satisfeito, né? Eu estou desanimado. E nesse métier, a produção dele começa cair frente às outras pessoas que fazem o mesmo serviço dele. Eu chamo esse colaborador, converso com ele a respeito dessa conduta, porque é uma queda de qualidade e de continuação do trabalho dele. A gente percebe essa queda de produção. Isso é um motivo para mim Aplicar uma medida disciplinar? Aplicar uma medida disciplinar? Sim, é uma desídia, é um corpo mole. Não pode ser uma vez só, né? Isso precisa ser você precisa ter como medir. Se eu estou medindo, eu tenho... Vou dar um exemplo mais prático. Eu tenho um meio oficial de construção civil que executa X metros quadrados por semana de parede. Eu meço isso. Sim. E aí ele falou que não quer mais sair. Aí, em vez de... Existem indicadores, né? Isso, se eu tenho indicador, eu posso fazer. Ok. Mas eu preciso ter indicador. Por exemplo, eu tenho uma linha de produção aí, vamos hipoteticamente levando aí pro lado. Eu tenho um rapaz lá que consegue separar 40 pedidos. Esse mesmo cara que separou 40 pedidos em outrora para mim... Tá separando 10 agora. Tá separando 10 agora. Eu posso aplicar uma medida disciplinar nele. E antes você falou assim, eu posso conversar com ele? Pode. Mas ao conversar com o empregado, documente. Porque a conversa depois é difícil de ser provado na Justiça do Trabalho. Mesmo com a testemunha? Com a testemunha é possível, mas não tendenciosa. Não é melhor se tiver uma prova, olha... E a primeira, quanto a isso, não precisa não necessariamente ser uma advertência. A pessoa começou a performar mal... Você faz um plano de desenvolvimento, vai falar, Alex, seu histórico era de 40 pedidos separados por dia. Você está separando 10 alguns dias. Aconteceu alguma coisa? Porque assim, eu preciso que você volte a fazer os 40. Então vamos terminar vamos traçar um plano de ação aqui para que na próxima semana você atinja de novo os 40? Beleza, eu ainda não chamei de advertência, mas eu já tenho um registro escrito daquela conversa. Semana seguinte, não performou. Olha, está sendo advertido que você precisa voltar a produzir. Eu não estou te exigindo nada que você já não tenha feito. Entendi. Mas é muito difícil, né? Assim, essa caracterização da justa causa pela desídia é um desafio para o empregador. Mas, retomando um pouco do que você havia falado, em termos de desabafo sobre algumas condutas do empregado que às vezes demonstram alguma má-fé, a Justiça do Trabalho, a lei, né, a CLT, tem previsão de condenação do empregado ao pagamento de uma multa por litigar de má-fé, por agir de má-fé. Então, quando o empregado vai à justiça alterando a verdade dos fatos de uma maneira proposital para conseguir uma vantagem que ele sabe que é indevida, além de perder a causa, ele está com o risco de ser condenado a pagar multa por litigância de má-fé e honorários de advogado. E em relação aos honorários de advogado, uma questão interessante é que, como regra, isso na época da reforma
Falar, poxa, agora reforma trabalhista, a pessoa que entrar na justiça, perder, vai ter que pagar. Essa previsão da CLT foi considerada inconstitucional para aqueles que têm uma renda baixa. Ele não vai pagar, vai ficar suspensa a exigibilidade, mesmo que naquele processo ele tenha ganhado alguma coisa. Mas, quando a gente estiver diante de uma situação em que há má-fé, a litigância de má-fé, os honorários advocatícios vão poder ser exigidos de imediato, mesmo que a pessoa tenha uma renda super baixa ou esteja desempregado. Então, a litigância de má-fé, ela não inibe, inclusive, a cobrança de honorários advocatícios para aquele que é pobre nos termos da lei, sabe? Então, a gente tem exemplos em que a Justiça do Trabalho, além de julgar improcedente pedido, condena o reclamante a pagar, olha, você vai ter que pagar 20 mil reais aqui porque você tentou me enganar, tentou enganar a justiça, tentou agir de maneira indevida. Fraudulenta, exatamente. Muito bacana. Pessoal, essa aqui foi mais uma entrevista do Pod Farma Conhecer Ativo com o Dr. Gabriel Pimentel, né? E a gente trouxe aí algumas informações, espero ter ajudado vocês aí da drogaria, da farmácia. Fiquem muito atentos, né? Eu vou fazer o seguinte, Gabriel, dá aí um conselho para o empresário, mas também para os colaboradores, para ter hegemonia trabalhista, né? Para a gente evitar que procurem os seus serviços. É difícil, né, falar isso. Evitar não, tem que procurar para prevenir. Mas eu tô falando aqui agora, mas agora eu te prejudiquei, né? Porque se a gente tá se prevenindo, nunca mais a gente vai precisar de você, né? Não, mas na verdade, a advocacia, cada vez mais, ela tem revelado a importância do trabalho preventivo. Então, no escritório a gente tem um pouco isso de maneira medida, com BI e uma série de coisas. Às vezes, um cliente que tem uma demanda de tempo de advogado relativamente alta tem quase nada de processo. Isso, no fim das contas, se revela numa economia. E às vezes não ter essa consulta prévia ao advogado pode resultar no aumento do número de processos. E aí, o que eu diria, pensando tanto no empregado quanto no empregador? Em relação aos empregados, como falei, assim, as cobranças no ambiente de trabalho são cobranças... entregar resultado é uma necessidade da empresa. Então isso precisa ser replicado até o empregado na ponta. E a empresa não consegue existir se não performar com lucro. Então é normal, cobrança é normal. O empregado precisa ter essa versatilidade, lidar com cobrança, lidar com esses desafios. E o empregador precisa ter o cuidado de documentar. Quando necessário, fazer o controle de horas extras, ter um contrato de trabalho que fuja daquele padrão software automatizado que não pensa nas situações específicas da empresa, ter um regulamento interno que disciplina como as coisas devem acontecer, tem uma ouvidoria também, ouvidoria, possuir treinamento, fazer um programa de treinamentos com alguma recorrência. Isso vai garantir não apenas a redução de risco trabalhista, como, o que é ainda mais importante, uma melhora na eficiência, na produtividade, na satisfação no ambiente de trabalho. Então, essas são algumas sugestões que eu faria pensando no empregador. Que bacana. Mais uma vez, Gabriel, eu queria te agradecer, você tá aí com a gente já vai caminhando aí pro finalzinho dessa entrevista bem bacana aí. Foi um prazer te conhecer esse escritório bem bacana aí, a sua história, um pouquinho dela, né? Tá com 36 anos? 36 anos, quase 37. Ah, que bacana. Paizão de 3 filhotes, né? 2 meninas e agora chega o Matias pra brilhantar. Vai ter um jogadorzinho de futebol lá. Um vascaíno. Um vascaíno? Então, que bacana, que bacana. A gente vai agora fazer um quadro pra gente terminar que se chama... Como é que é o nome mesmo? Agora até eu esqueci. Eu também... Vamos lá. Eu vou fazer o... Pipoca. Agora mudei até o nome aqui agora. É o Pipoca. É uma pergunta, entendeu? Que eu faço e você responde com uma frase só, entendeu? E a gente vai ter a oportunidade de conhecer melhor o Gabriel, tá bom?
Família, Gabriel. O que é família pra você? É a razão de fazer tudo que a gente faz. Deus. Deus. Se a família é a razão de fazer o que a gente faz, Deus é muito mais ainda. É a razão de existir, é a razão de viver. Dinheiro. Dinheiro é uma necessidade, uma ferramenta pra gente realizar os nossos sonhos. Você é capixaba? Sou. De Vitória. De Vitória. Você fala aipim ou macaxeira? Aipim. Ou mandioca? Aipim. 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 Então você come peruá com aipim? Peruá com aipim. Ah, que bacana. Então, cara, essa não foi a pipoca, foi o ping-pong, eu lembrei. Ping-pong. Gente, a gente tá aqui encerrando mais uma entrevista. Hoje a gente trouxe o Dr. Gabriel pra gente dissertar aqui sobre situações voltadas para o ambiente de trabalho. Falamos um pouco sobre assédio moral, assédio sexual, vínculo trabalhista, direitos do trabalhador, direito do empregador. E eu espero aí ter atendido alguma das suas expectativas. Eu queria pedir um favorzão para vocês. Não esquece de se inscrever no nosso canal, tá? Ativa o sininho lá, dá o like lá e segue esse canal aí que segue trazendo bastante conhecer ativo aí para vocês. Dr. Gabriel, vou deixar aqui em algum lugar desse vídeo aqui o contato do seu escritório. Espero que você não precise, mas todavia, se precisar, esse é o cara. Obrigado. Muito obrigado por você ter vindo, tá bom, irmão? Obrigado mesmo. Prazer. Prazerão.